Mateus 14:1. Diz assim: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, dada a jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram depois. Foram e anunciaram a Jesus. Amém. Até aí, meus irmãos. Uma história extremamente triste, é claro, onde nós vemos de fato um servo de Deus preocupado com a verdade, em querer o bem das pessoas, e não terminou como nenhum de nós queria terminar. Terminou sem cabeça, terminou degolado, por amor à verdade. Mas essa é uma história não apenas de um sofrimento de um homem de Deus, mas principalmente da perversidade do homem e do ser humano. Nós vemos aqui que Herodes, ele tinha traído o próprio irmão. Ele pegou a esposa do irmão dele, teve um caso com ela, e depois ainda acabou matando João Batista. É uma história que tem toda a aplicação possível para nós hoje, como igreja. Totalmente. Nós vemos primeiro esse infeliz, esse homem chamado Herodes. Aqui a Bíblia diz que ele era tetrarca. O que é isso? É quando governava a quarta parte de um reino. Por isso, né? Tetrarca, de tetra, 4. Então, ele tinha o governo sobre isso. É porque às vezes na Bíblia você vê vários Herodes, talvez você confunda. Esse Herodes aqui não era aquele da época de Jesus, que, olha, mandou matar os menininhos. Aquele era possivelmente o pai dele. Esse aqui era o filho. Flávio Joséfo diz que esse Herodes, aqui conhecido como Herodes Antipas, ele tinha sérios problemas com as coisas místicas, que ele via fantasma para tudo que é lado. Tanto é que em Lucas capítulo 9, ele diz que ele queria ver Jesus. Mas sabe por quê? Porque ele sabia, olha, eu tenho certeza que esse Jesus é um fantasma do João Batista. Eu matei João Batista e mesmo assim, apareceu o fantasma do João Batista e está aí fazendo milagre. Ele era tão canalha, que ele hospeda a mulher do seu irmão, sua cunhada, e então pega a cunhada para ele. Esse era Herodes. Mas a gente vê também que Herodias, que era uma mulher extremamente perversa, perversa demais. Ela era mulher de Herodes Filipe. E então, primeiro que já começou assim, ela casou com um tio dela, Herodes Filipe era tio dela. E como ela não achou que era pouco, essa imoralidade, ela foi e traiu o marido, que era o tio. Com quem? Com outro tio. Herodes Antipas, esse daqui. Nós vemos que depois entrou a filha dela, Flávio Joséfo disse que amava Salomé, essa menina. Tinha ali provável uns 18 a 20 anos. Não sei que raio, que dança dos infernos que ela fez, que o rei ficou todo embasbacado com ela. E por conta disso, prometeu até metade do reino. Provavelmente o rei também estava embriagado, porque para prometer metade do reino, meu irmão, é muita coisa. Nós vemos o caso dessa mulher aqui, ela cometeu incesto, e não obstante também adultério. E o que instigava João Batista, porque ele sabia que era pecado. João Batista, ele tinha a lei de Deus no seu coração, então ele sabia errado, e por isso, por amor às pessoas, ele pregava a verdade. Tanto é que em Levítico capítulo 20, vai dizer assim: se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez do seu irmão, ficarão sem filhos. Olha que coisa, ele sabia, está errado. Herodes pegar a mulher do seu próprio irmão. Depois em Levítico 18 ele ainda diz: a nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. Ou seja, Herodias era uma moça, uma mulher totalmente pervertida. E em contrapartida nós vemos João Batista. Olha o que a Escritura diz a respeito de João Batista, Mateus capítulo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Aqui estava dando referência a respeito de João. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Ou seja, lá no Antigo Testamento aqui está fazendo uma referência a Isaías 40:13. Já tinha sido profetizado que um dia viria o precursor do Messias, aquele que viria preparando o caminho. E esse era João Batista. Depois em Lucas, capítulo 1, ainda diz assim: disse-lhe, porém, o anjo, aqui ao pai de João Batista, Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. É interessante que a Bíblia diz que João seria grande diante de Deus, não grande diante dos homens, porque diante dos homens ele foi um fracasso, pode ter certeza. Diante dos homens ele foi um profeta que não amava as pessoas e que por conta disso morreu sem cabeça. Mas a profecia a respeito dele é que ele seria grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Olha o ministério de João Batista. A Bíblia diz que ele era a voz que clamava no deserto. Se você ler a Escritura, você não vai ver um milagre sequer Deus operando através das mãos de João. Nenhum para contar a história. Mas em compensação, por conta da voz, daquilo que ele proferia, diz a Escritura que muitos seriam transformados. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É isso que a Bíblia dizia a respeito de João Batista. Ele era tão homem de Deus, para Deus é óbvio, para os homens não, que Jesus Cristo a respeito dele diz assim: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E João foi preso não porque ele era ladrão, não porque ele era corrupto, não porque ele colocava fermento no evangelho, não porque ele fazia caixa 2 com o dinheiro da igreja. Não, João Batista foi morto justamente por pregar a verdade, por ouvir de Deus aquilo que é correto, e então apenas passar a mensagem. Tanto é que a pregação de João Batista diante daqueles religiosos, que cultuavam a Deus assim como muitos de nós, que não faltavam nenhum domingo, mas olha a pregação de João: raça de víboras, produzi pois frutos dignos de arrependimento. Não adianta você vir para o domingo com a roupinha de ver Deus, não. Como é a sua vida fora dessas paredes aqui? Era isso que João estava pregando. Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: vocês são muito bons de culto, mas são ruins de vida. A vida de vocês é deprimente, é imoral, é nojenta. E João Batista ele ainda era bem específico. Ele não pregava de forma genérica, porque tem alguns pregadores que são assim, eles pregam de forma genérica, joga no vento. Igual uma vez eu vi um pregador dizendo: olha, se arrependam dos seus pecados, Deus não gosta, hein? É claro que é verdade isso que ele está falando, mas o jeito que fala, nossa, parece que, ó, cuidado, hein, bebê, papai não gosta, não vai fazer isso. João Batista não era desse jeito. João Batista, uma vez, ele diz assim para os homens: vocês que tenham 2 túnicas, repartam com quem não tem nenhuma, ou seja, seja generoso. Se tem muito, tem pessoas que precisam, reparta, ajude os outros. Você que tem comida, ajude quem não tem. Chegam os publicanos diante de João. Publicano era o cobrador de imposto, algo que é lícito. Eu sei que você pensa assim: pastor, mas cobrar imposto no nosso país é algo terrível. Aqui realmente tem perdido o foco. Mas imposto é algo bíblico, na proporção correta. Então João Batista chega diante desses publicanos e diz: olha, não cobreis mais do que o estipulado. Apenas isso. Você consegue ver ele sendo específico na vida das pessoas. De repente chegam alguns soldados diante dele e ele diz: contentai-vos com o vosso soldo e não maltrateis a ninguém. Ou seja, ele dava nome aos bois. Seja generoso, não roube, não se corrompa, seja grato, trate bem as pessoas. É bem provável que a pregação de João Batista, sendo específica desse jeito, seria mais ou menos assim hoje: você que está amaziado, arruma a sua vida, rapaz. Essa historinha de juntado com fé, casado é mentira, é pecado. Você precisa resolver a sua vida. Você que é escravo da pornografia, da indecência, da imoralidade, você que veste roupas sensuais, extravagantes, que na verdade fazem os outros tropeçar, muda de vida. Essa era a pregação de João. Ele chegava nas pessoas: isso aqui é pecado, muda.
Só que hoje em dia, eu não sei se por medo, as pessoas não falam a verdade. Porque, convenhamos, teve uma vez, tinha um irmão na nossa igreja, sem sombra de dúvida, era em 2007 mais ou menos, o dízimo do cara era metade da arrecadação da igreja. Só que ele está fazendo um negócio errado lá. Daí você fica, e agora? E se apertar o irmão foi embora? Você sabe, vai embora, o dízimo vai junto. E daí? Por conta disso, vamos nos corromper. Vamos deixar de falar aquilo que é verdade. E de fato o irmão foi embora, e o dízimo também foi embora. Passamos, acho que uns 4, 5 anos muito apertado. Não foi pouco apertado, não, muito. Mas quando nós acreditamos que aquilo é correto, nós veremos a provisão de Deus, pode ter certeza. Agora o que falta para muitos é coragem. Só que era isso que João Batista fazia. João Batista pregou contra o pecado do povo, pregou inclusive contra o pecado dos reis. Porque hoje em dia a coisa mais fácil do mundo, eu coloco lá no Facebook, eu posso xingar o Michel Temer, o Bolsonaro, quem eu quiser. Na época de João Batista, se você falava contra o rei, você podia morrer, e de fato foi isso que aconteceu com ele. Mas mesmo assim ele teve peito o suficiente para chegar diante de Herodes e dizer, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ainda que isso lhe custasse a vida, e custou. Ele não foi bem aceito na sociedade com essa pregação, pode ter certeza, não foi. Você acha como que era a igreja de João Batista? Você acha que o povo ia para o culto de João Batista de que jeito? Ai, vamos lá, porque vai uma palavra, que vai trazer paz ao nosso coração. É nada, o povo sabia que João Batista, ele descascava o abacaxi mesmo. Mas era isso que trazia mudança. Era isso que fazia com que as pessoas se convertessem verdadeiramente. Foi isso que aconteceu com os verdadeiros homens de Deus. Jeremias, por conta de pregar a verdade em lágrimas, diz a Escritura que ele foi jogado no poço. Ele era tido como profeta sem amor. Sabe por quê? Olha a pregação dele. Arrependam-se. Arrependam-se, porque senão virá a Babilônia e vai destruir a todos vocês. Mudem de vida, voltem para o Senhor. E olha a pregação dos falsos profetas na época de Jeremias. Paz, paz, quando não há paz. Ou seja, eles profetizavam paz quando o povo estava todo torto no pecado. Na época de Jeremias. E Jeremias não, Jeremias fazia aquilo que era correto. Sabe quantas pessoas se converteram na pregação de Jeremias durante todo o seu ministério? Nenhuma. Nem por isso ele deixou de falar aquilo que era correto. Abacuque agiu da mesma forma. Jonas agiu da mesma forma. Sabe qual era o grande sermão de Jonas? Literalmente, a pregação de Jonas teve 6 palavras. Nada mais que isso. Olha a pregação dele. Isso não querendo pregar. Deus manda ele para um lugar e fala, não, eu vou para outro. Vai para Nínive. Não, ele pega o caminho oposto, vai para Tarsis. Então, um peixe o come e vomita lá em Nínive. Para mostrar, seu moleque, quando eu mandei, você tem que fazer, rapaz. Ou você faz por bem, ou você faz por mal. Vai fazer. Então, Jonas, a pregação dele era a seguinte. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Só esse o sermão de Jonas. Ainda 40 dias e vocês serão destruídos pelo Senhor. Diz a Bíblia que a cidade toda se arrependeu, a ponto do rei colocar até os animais para fazerem jejum, por conta de uma pregação. Jesus pregou da mesma forma. Qual era a pregação dele? Arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E sabe o que as pessoas faziam quando ouviam essa mensagem? Diz a Bíblia que elas tapavam os ouvidos. Você já viu quando tem briguinha de irmão? Quando um começa a falar outro, era mais ou menos o que faziam com Jesus. Por conta da pregação, as pessoas tapavam os ouvidos e não queriam ouvir. A Bíblia diz que as pessoas rilhavam os dentes para não ouvir a pregação. E o Evangelho, literalmente, é dessa forma. Não tem como, meu irmão, você ouvir a verdadeira pregação do Evangelho e ficar indiferente. E para você, eu vi lá, tanto faz. Não fede, não cheira para mim. Não, o Evangelho de fato nos leva a tomar algumas decisões. E é isso que eu quero passar hoje. Primeiro princípio. Primeiro princípio de hoje, o Evangelho exige uma decisão. Pregação que não leva você a se decidir por algo. Pode ter sido autoajuda, pode ter sido Augusto Cury, pode ter sido o que você quiser, menos pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho, pode ter certeza, vai levar a mim e a você a tomarmos uma decisão, analisarmos o custo de andar com Deus, porque sim, há um custo para se andar com Deus.
Esse custo não pode ser dividido em 10 vezes sem juros. Há um preço a ser pago para se andar com Deus. Eu vim falar para você, não é algo barato, não é algo que nós podemos pichinchar. A Bíblia diz que vai custar e custar tudo que nós temos. Herodes, ele esteve tão perto da verdade, ouvia constantemente João Batista, mas mesmo assim, deixou a salvação escapar por dentre os dedos. Mesmo tendo a oportunidade de constantemente ouvir a pregação do Evangelho, não tomou a decisão mais importante, que era romper com as coisas erradas. Herodes era alguém extremamente oscilante, porque vezes ele ouvia João Batista, vezes não ouvia. Ou seja, João ficava lá no cárcere, para ele ouvir, ele precisava ir até João. Ou seja, o dia que ele estava lá, hoje eu quero empinar a carroça, eu quero dar uma pecada boa. Essa semana eu não vou lá ver João Batista não, porque está louco, vai que ele me confronta. Não é isso que muitos fazem com culto? Quando pensam em enfiar o pé na jaca, de vez, nem vou aparecer na igreja esse dia, esse domingo, essa quarta. Assim era Herodes. Através da vida de Herodes, nós conseguimos ver a característica da pregação de João. Sabe qual era a característica? Sempre levar as pessoas a tomarem uma decisão. Sempre colocando ali, dois caminhos diante das pessoas. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. A mensagem de Pedro foi assim, lá em Atos capítulo 3, quando Pedro prega, 2 e 3, quando Pedro prega, olha o que as pessoas falaram: o que faremos? O que faremos diante desta mensagem? Assim a pregação do Evangelho nos leva a pensar: o que faremos diante disso? Eu vou continuar com a minha vida do jeito que estava, ou eu preciso mudar? Ou eu preciso tomar um novo rumo? Paulo dividia o povo entre aqueles que criam e os que não criam, e Jesus fez a mesma coisa. Lembra que Jesus apresentou sempre dois caminhos? É o caminho estreito e o apertado, não tem meio termo. É a porta larga e a porta estreita. É a casa que era edificada sobre a rocha e a casa que era edificada sobre a areia. Ou você servia a Deus ou você servia a Mamão. Sempre dois caminhos, meus irmãos, por isso não tem como você ouvir a pregação do Evangelho e ficar indiferente e não se questionar a respeito de uma decisão. O Evangelho não é a princípio para você se sentir bem. Não é. Não pense que o Evangelho a princípio vai massagear o seu ego. Ele não faz isso, de forma alguma. O Evangelho não é um remédio de framboesa que você dá para a criança. Toma esse aqui de framboesa, que isso aqui nem tem gosto de remédio. Não é assim que os pais fazem com criança? Lembra o AS infantil? Pelo menos na minha época tinha aquele AS infantil. O remédio gostoso, eu tomava quase uma cartela daquele lá, escondido da minha mãe. O Evangelho não é esse tipo de remédio. O Evangelho, ele é uma bezetacil daquela bem doída. Aquela Voltaren que você não consegue nem andar depois, sabe? Aquelas injeções que de fato dói e muito. Só que são essas dores que têm o poder de nos salvar. Paliativos não têm poder de nos salvar. Imagina o seguinte: imagina que a sua mãe te chama para almoçar no sábado. Só que ela diz assim: filho, só me leva antes no médico, eu preciso pegar um resultado do meu exame lá, depois a gente vai almoçar em casa. Então, quando você chega no médico com ela, próximo à hora do almoço, o médico senta ela e diz assim: olha, eu tenho uma notícia ruim para a senhora. E diz assim: a senhora está com câncer. É grave a sua situação. Pode ter certeza, acabou com o seu almoço. Não só com o almoço. Acabou com o seu dia. Acabou com a sua semana. Ouvir uma notícia dessa. Só que o médico termina dizendo: olha, mas ainda há possibilidade de cura. Se você fizer os tratamentos, a quimioterapia, a radioterapia, tomar os medicamentos adequados, ainda tem possibilidade de você se curar. Ainda que aquele médico tenha acabado com o seu almoço, com a sua semana, ele foi o único que verdadeiramente trouxe esperança para você continuar vivo, para sua mãe continuar viva. É isso que o Evangelho faz. Primeiro ele mostra que o ser humano está podre com câncer no sangue, nos ossos e em todo o seu corpo. É necessário que primeiro o ser humano se veja como doente, para que depois então ele possa procurar a cura. Porque convenhamos, se você está saudável, você não procura médico. Principalmente os homens, a gente vai no médico, na verdade, quando não aguenta mais. Preventivo, mas nunca. É isso que o Evangelho faz. Agora, os falsos evangelhos são, na verdade, paliativos. São apenas coisas que iludem. Elas tratam temporariamente ali daquele sintoma, mas não dão um raio-x verdadeiro do estado do ser humano.
E sabe qual que é a consequência desse falso evangelho? Ele faz apenas prosélitos, apenas adeptos à religião cristã. E entra naquilo que Jesus diz: esses são feitos filhos do diabo 2 vezes. Por quê? Antes, eles sabiam que estavam perdidos, mas não, agora eles estão dentro da igreja e acham que estão ouvindo o evangelho verdadeiro, portanto acham que são salvos. E se eles acham que são salvos, eles não precisam buscar o evangelho verdadeiro. Daí quando nós apresentamos esse evangelho, somos tidos como sem amor, como divisivos. O evangelho que apenas promete, meu irmão, massagear o seu ego, te dar coisas, não é evangelho de verdade. Pode ter certeza. Ainda mais nessa época natalina que nós estamos vivendo, você precisa entender que Jesus Cristo não é um Papai Noel que passou pela chaminé para te dar presente, não. Ele é Deus que passou pela cruz para nos dar salvação. Ele não é aquele Papai Noel que você faz as coisas certinho o ano inteiro e ganha o presentinho no final. Não. Ele precisou morrer a nossa morte para que nós então pudéssemos viver a sua vida. É por isso que você precisa, meu irmão, escolher qual caminho você quer andar. A Bíblia diz: ou somos fiéis ou infiéis. Não tem meio termo. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Ou você é frio ou você é quente. E lá em Apocalipse diz: olha, o único caso que se cita alguém que é morno, uma igreja, e diz: olha, essa igreja morna, eu vou vomitar da minha boca. Então você tem que escolher qual caminho você quer seguir. Ou você serve a Deus de verdade, ou você continua com essa brincadeira de ser crente, de ser gospel, de ser fashion. A quem você quer servir? Você quer servir a Deus de verdade? É necessário renúncias. É necessário que você analise o que tem te afastado de Deus e rompa com essas coisas. O que vai nortear a sua vida? É a cultura moderna ou é a Escritura? Aonde está o seu padrão de vestimenta, como eu preguei domingo passado? Está na Escritura ou na Anitta? Na Kéfera? Nessas ímpias, endemoniadas, sensuais, depravadas? Aonde está o nosso padrão de criar os nossos filhos? É Paulo Freire, que hoje em dia toma conta de todas as escolas? Ou é a Escritura que diz que nós devemos inculcar a mensagem de Deus na cabeça dos nossos filhos, para que depois eles não sejam perdidos aí? O que norteia a minha e a sua vida? O seu comportamento, o seu caráter? Você precisa decidir, meu irmão. Você precisa decidir. E segundo e último princípio: nada a menos que uma decisão tem valor. Sequência do primeiro, praticamente. Essa semana, como todos os dias eu faço, eu oro pelas pregações para que Deus tenha misericórdia e toque o coração dos meus irmãos. Não apenas de vocês que estão aqui, mas aqueles que ouvirão posteriormente. E eu creio que, de fato, toda a palavra de Deus é importante, assim como eu preguei nos últimos domingos sobre roupa, sobre feminismo. São coisas importantíssimas. Mas se eu pudesse abrir a sua cabeça, enfiar isso daqui dentro da sua mente, costurar depois, colar com um super bonder para nunca mais sair. Eu acho que eu farei isso com essa palavra. Porque nada menos que uma decisão tem valor. A história de Herodes, nós vemos um homem que gostava de ouvir pregação. Se você não gostasse, você não estava aqui, concorda comigo? Então Herodes, em primeiro lugar, tem a ver com a gente. Herodes era alguém que gostava de ouvir pregação. Gostava até do pregador. Que coisa! Gostava até de João Batista. Eu espero que você goste de mim também. Pelo menos espero. Gostava. Olha o que diz a Escritura em Marcos, capítulo 6, que é um texto paralelo a esse texto. E Herodias o odiava, falando a respeito de João. Herodias era o cão chupando manga, queria acabar com João Batista, óbvio. Estava lá traindo o marido, o tio, com o outro tio. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Por quê que ela não podia? Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente. Você percebeu que tem tudo a ver com a gente? Mas se você não gostava de ouvir pregação, você não estava aqui. Ele não apenas gostava de ouvir, mas ele até temia. Nossa, o que João está falando é verdade. Não apenas isso, mas ele ficava perplexo. Nossa, só pode ser Deus na boca de João Batista.
Não é isso que nós fazemos quando ouvimos uma pregação genuína do Evangelho? Deus falou comigo. E não obstante, ainda escutavam de boa mente, sabendo, puxa, eu preciso ouvir a verdade. Ele ouvia, só que não tomava decisão alguma depois que a verdade entrava na sua mente. Para Deus isso não adianta de coisa alguma. Herodes é aquelas pessoas semelhantes aos crentes ou pseudos crentes de hoje, que sim, tem temor, sabem que precisa de Deus. Que convenhamos, até para um ateu dizer que, eu não preciso de Deus. Meu irmão, mas tem que ser ateu raiz mesmo, que ateus Nutella não faz isso aí não. Tem que ser aquele que acredita com toda a força, que não acredita em nada. Cara, tem que ser muito ateu mesmo, para dizer, eu não preciso de Deus. Você também é assim. Muitos falsos crentes são assim, dizendo, puxa, eu preciso de Deus. Se Deus não tiver misericórdia da minha vida, eu estou perdido. Mas Herodes hoje seria essas pessoas. Sabem que precisam de Deus. Até frequentava o culto. Eu posso até imaginar ele indo lá no cárcere, ouvindo João Batista. E João Batista pregando e ele chorando. Ai, meu Deus, é verdade, João. Não é isso que muitos crentes fazem hoje? Ouvem a pregação, são tocados pela pregação, choram às vezes no culto, choram às vezes em casa. Saem daqui e esquecem tudo que foi pregado. Era assim, esse homem. Ouvia, era tocado, tinha o desejo de ouvir, saía dali, esquecia tudo o que Deus tinha falado através da boca daquele homem. Foi assim que aconteceu com os leprosos também, 10 curados. Quantos voltaram? Apenas um para agradecer. Herodes era aquela pessoa que ouvia João Batista e era tocado por Deus. Quando ele saía dali e ouvia Herodias, o mundão representado por aquela mulher do inferno, ouvia o mundão e esquecia que João disse. Não é assim que muitos fazem. Às vezes, é verdade, puxa, esse ano vai ser diferente. Final do ano normalmente é cheio de promessa. Esse ano de 2019, eu vou fazer diferente. Acaba o louvor, sai daqui, almoça, vai embora, tudo que ouviu. Esquece. Esse era o infeliz do Herodes. Inconstante. Mesmo sem deixar João de lado, como guardava-o, mas era alguém inconstante. O contrário de Herodias. Herodias era do capeta, queria matar o cara. Porque tem ímpio que é assim, ímpio de verdade, meu irmão. Eu falo para você, ímpio de verdade mesmo. Ele não quer nem saber de Deus, ele quer matar Deus se puder. Tem até uma edição da revista Galileu, se eu não me engano, que diz assim, né? Darwin, um homem que matou Deus. O ímpio faz isso, se ele puder, ele mata Deus. Herodes não. Herodes não queria matá-lo. Herodes queria ouvi-lo. Só que ele era alguém simplesmente superficial. Já viu pessoas que gostam apenas de emoções momentâneas? Tem muito crente que é assim, não é? O culto foi uma benção, porque sentiu um arrepio na hora do louvor. Aleluia. Ele mede Deus por aquilo que ele sente. Arrepiei. E quem não tem pelo no braço? Não sente Deus, então? Foi bom. Até falei em línguas. Então, fui cheio de Espírito Santo porque eu falei em língua. E o mudo? O mudo nunca vai ser cheio de Espírito Santo. Eles medem Deus com base nessas coisas. Gostam da emoção. Aquele louvor antigo, toda vez que eu... dá uma paz. Sorriso até vem. Mas são apenas emocionalistas. Assim era João, gostava de sentir arrepio. Provavelmente, se Herodes fosse pentecostal, meu irmão, Herodes ia girar lá na cela de João Batista lá. E virar um golpeão lá. Mas o que adianta? Voltava, ouvia Herodias, ouvia o mundo, ouvia as pessoas, esquecia tudo aquilo que o homem de Deus falou. Uma vez uma irmã levou uma moça, uma amiga dela, ao nosso pequeno grupo, e essa pessoa já há semanas angustiada, triste, não conseguindo dormir de novo, direito, e ela disse assim, pastor, eu trouxe essa minha amiga aqui para que a gente possa fazer uma oração por ela. Explicou a situação. Falei, claro, vamos orar. E oramos, e a moça foi para casa. No outro dia eu liguei para a irmã, e aquela sua amiga lá, como está? Nossa, pastor, puxa vida, ela falou que, que paz que eu trouxe para ela, receber oração, ouvir a palavra, puxa, que legal, né? Fala para ela voltar na próxima semana. Nunca mais apareceu. Não tem pessoas que são assim? Elas estão preocupadas em resolver o problema delas. Eu vim aqui para que Deus resolva o meu problema, apenas isso. O João Batista era homem de Deus, pregava a verdade. Agora Herodes, ele era tão cretino, que dá até dó dele.
Porque ele teve inúmeras oportunidades e mesmo assim não deu valor. Cada dia que você sai da sua casa e vem ao culto, ouvir a palavra de Deus, é Deus te dando mais uma oportunidade para que você mude os seus hábitos, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você mude tudo aquilo que você tem feito de errado. Constantemente Deus tem dado oportunidade. É só você ver quantos anos você está na igreja. Só eu faz 12. 12 anos. Tendo oportunidade de mudar aqueles pecados. Pastor, Deus é benigno, dá 2, 3, 5, 10 mil chances, dá. Mas uma hora você sabe que a porta fecha. Foi assim com Israel. Olha o que diz a Escritura. Eles perderam a oportunidade da visitação. Eu lembro uma vez, eu era moleque, eu estava na varanda de um amigo meu, e tinha um outro rapaz que ficava passando na rua, um cara muito folgado, que morava no meu bairro lá. Aí a gente mexia com ele de montão. Ah, seu filho da Xuxa. Eu não era crente, você sabe, né? Filho da Xuxa é eufemismo. Xingava o cara de montão. O cara vinha correndo, a gente entrava para a casa do meu amigo. Então, o pai do meu amigo que estava em casa, que o pai dele estava lá, era a nossa segurança. Mas não é que a gente estava mexendo com o cara na varanda, a gente não viu o pai do meu amigo, entrou para tomar banho, trancou a porta, ligou o som alto. E a gente mexeu com o cara do mesmo jeito. Na hora que a gente foi sair correndo, batemos na porta, meu irmão trancado. Pensa no cara que entrou na varanda e bateu na gente. Bateu com força. Sem exagero. Eu no chão, ele pisava na minha cabeça assim. Oh, Deus do céu, hein? Acho que foi o dia que eu apanhei mais, mas nem minha mãe bateu tanto em mim, meu pai. A vida da gente é mais ou menos assim. Oportunidades são dadas constantemente. Uma hora a porta fecha. Hoje é mais uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você. O problema de Herodes é que ele se preocupava demais com o que as outras pessoas pensariam dele. O que vão pensar de mim? Herodes, como diz aqui no versículo 9, você pode acompanhar comigo? Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Olha, por conta do juramento e por causa do que estavam com ele à mesa, determinou que dessem a cabeça de João Batista. Você consegue ver? Herodes ouvia João Batista, sabia o que era correto, sabia o que precisava fazer. Só que ele chegava perto dos seus amigos, dos seus falsos amigos, que não eram amigos coisa alguma. Porque amigo, meu irmão, você quer saber a amizade que é de Deus ou não? É fácil. É só você ver, isso aqui me leva para perto ou para longe de Deus. Se algo te afasta de Deus, pode ter certeza, não é de Deus para você aquilo lá. Porque como? Deus ama você e vai colocar pessoas na sua vida que te afastem da verdade dele, que te afastem do caminho dele. Não tem a possibilidade. Então você pode fazer essa análise. Olha, fulano, me leva mais para perto ou mais para longe de Deus? Herodes, ele queria ficar bem com todo mundo. Ele queria ficar bem com os amigos dele, do mundão, mas queria ficar bem com Deus da mesma forma. Ele se esquece que Tiago diz assim, infiéis. Olha como é dura a palavra. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Você consegue ver que Tiago diz que aquele que é ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo? Infiel. O oposto de fiel. Infiel. Você não pode juntar essas duas coisas, pois aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa é a escolha que você tem que fazer, meu irmão. Não adianta. Não tem como você ficar bem com Deus e com aqueles amiguinhos depravados do seu trabalho. Não dá. Não tem como você querer ficar bem com Deus e com um relacionamento todo torto com o ímpio. Não dá. Você precisa escolher o que você quer fazer. Ou você segue um lado ou você segue o outro. Você pensa, pastor, não é preciso ser tão radical com o pecado. É claro que precisa. A Bíblia diz que foi justamente por conta do nosso pecado que Cristo Jesus morreu. E como assim? Você trata o pecado de forma leviana? Ah não, isso aqui não tem problema não. Que absurdo. Ou você não entendeu o que é o seu pecado, ou você não entendeu o que Cristo fez. Porque quem de fato sabe o que é o pecado, e sabe o que o pecado ocasionou, ele não trata o pecado de forma indiferente, de forma alguma. Herodes, ele rejeitou a verdade porque ele temia os homens. Triste. É que eu e você estamos
também expostos a fazer. Você vem aqui, você ouve a verdade semana após semana. Só que às vezes você volta para o seu seio familiar, para o seu trabalho, para o seu convívio semanal, que nem sempre é só com cristãos. Na verdade, na maioria das vezes, é só com ímpio. Quem trabalha fora sabe como que é terrível. Daí você volta para lá, é lá que você vai mostrar se você serve a Deus de verdade. Herodes, ele temeu o povo. O que as pessoas vão pensar de mim? Não é essas crises que nós temos? Rapaz, mas se eu pegar firme com Deus de verdade, que meus amigos vão falar de mim, meu Deus? E se eu falar que eu não, nossa, que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não ando com esse tipo de gente, que eu não ouço esse tipo de música, o que vão falar de mim? Ai, Jesus, não fala que eu sou careta. E qual o problema? A Bíblia diz que nós temos que demonstrar a diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Faça essa análise na sua vida. Nem que seja rápida. Mas as pessoas olham para você, elas veem a diferença entre aquele que serve e o que não serve? Como eu digo, se as pessoas fossem te condenar por ser cristão, você acha que elas juntariam provas o suficiente para te condenar? Se não, meu irmão, é porque você não está representando bem a classe de filhos e filhas de Deus. Ou, na verdade, porque você não é também. Essa é uma possibilidade. Pastor, mas se eu parar de ir nos bailes, tomar minha cervejinha, o que as pessoas vão pensar de mim? E que se dane que vão pensar de você. Você tem que perguntar, o que Deus vai pensar de mim? Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. O que as pessoas vão pensar de nós. Temos que nos preocupar com aquilo que Deus vai pensar de nós e pronto. Agora, quantas pessoas estão mais preocupados com o elogio dos homens, das pessoas, em ficar bem com ímpios, do que em ficar bem com Deus? Ai, mas se eu não mentir, eu posso perder o meu emprego. Que perca. Deus vai prover. Ai, mas se eu não sair com o chefe, eu não vou ser promovido, não vou ser promovida. E daí, que breca a promoção? Você está preocupado em agradar a quem? Mas ainda assim, é possível que Herodes talvez tenha mudado algumas coisas. Porque convenhamos, quando você ouve constantemente a mensagem do Evangelho, mudanças acontecem em nossa vida. As que não acontecem é por falta de posicionamento da gente, mas mudanças acontecem. Olha o que diz Lucas capítulo 3, versículo 19. Em Lucas capítulo 3, versículo 19, diz que de fato, Herodes mudou. Ele já não fazia tantas maldades como fazia antigamente. Provavelmente ele ficou mais gentil, generoso, sei lá. Ajudou instituições de caridade, vítimas de tsunami, não sei. Mas sabe qual era o grande problema de Herodes? Ele tinha uma pedra de tropeço. Ele tinha algo que o atrapalhava de se entregar definitivamente a Deus. E a pedra de tropeço dele era um relacionamento errado. Porque ele estava cometendo não só incesto, mas incesto e adultério com aquela mulher. Não adianta, meu irmão, se você muda nas coisas periféricas. Se você muda, talvez, na roupa externa, precisa mudar, óbvio que precisa. Mas se o seu coração continua podre, se você muda o seu linguajar, mas continua desejando mal para as pessoas, se você muda o jeito que trata as pessoas no serviço, mas trata mal os filhos dentro de casa, não adianta. É bem provável que Herodes tenha mudado alguma dessas coisas, mas o grande problema dele era essa pedra de tropeço chamado Herodias, chamado relacionamento errado. Qual que é a sua pedra de tropeço? Você precisa saber disso. O que tem te atrapalhado de fato de servir a Deus verdadeiramente? O que tem sido o seu calcanhar de Aquiles? Lembra, a Bíblia diz que quando Jacó lutou com Deus e prevaleceu, e sabe como que ele prevaleceu? Diz a Escritura, que o anjo pergunta o nome dele, qual é o seu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. Jacó significa trapaceiro. Por conta dele reconhecer o seu pecado, diz a Bíblia que então ele pôde obter a vitória. Ou seja, a vitória que nós vamos obter com Cristo é quando nós somos derrotados por Ele. É quando nós reconhecemos o pecado. Ontem conversava com uma moça, eu e minha esposa, até 1h da manhã. E ela tendo problemas com a filha adolescente dela, coisas absurdas. E eu disse para ela, o problema está em você. É que normalmente as pessoas não gostam de falar assim, ai, calma aí, ai, minha filha que tem um gene difícil, ai, menino que não sei. Não, não é. Eu falei, moça,
Enquanto você não perceber que a culpa da criação dos seus filhos é sua, coisas terríveis. Manda videozinho dançando para os outros. Terrível. A culpa é sua. Você não educa durante o dia. A escola ajuda a estragar, mas ainda que vá, você precisa educar. Quanto tempo você passa com essa filha? Quanto você ensina? Quantas vezes você senta ao lado dela e pergunta: filha, como foi seu dia? Porque você sabe, essa idade da aborrecência é terrível. Não, é terrível. É por isso que na Bíblia não tem essa parte de aborrecência. Ou você é menino ou você é homem. A partir de 13 anos você é homem na Bíblia. E mulher também, é óbvio, respectivamente. Eu falei para ela: a culpa é sua. E eu vi que, pelo menos aparentemente, ela reconheceu. Eu falei para ela: esse é o primeiro passo. Você só vai conseguir mudar a partir do momento que você reconhecer a sua falha. Herodes não fez isso. Herodes, sei lá, se ele culpou Herodias, essa mulher aí que fica me tentando, não sei. Mas o problema dele era um relacionamento errado. E eu pergunto para você: qual que é a sua pedra de tropeço? Talvez é a mesma coisa, um relacionamento errado, com a pessoa errada. Talvez a sua pedra de tropeço é o adultério, é a pornografia, é a imoralidade. Você precisa olhar para si, se autoanalisar e ver qual é a sua pedra de tropeço. Porque, meu irmão, de nada adianta você ouvir o Evangelho e não tomar uma decisão. Você ouvir a pregação do Evangelho e não romper com o pecado. Não se decidir a favor de Cristo. Isso às vezes dói na gente. É porque a gente pensa que, mas esse pecadinho que era tão bom, eu criei ele desde criança. Uma vez um adolescente me dizia que ele começou a ir para a igreja, já trabalhava na firma, não lembro onde era. O que ele fez? Ele ouviu o Evangelho, foi lá para o armário dele, onde tinha um monte de revista pornográfica, jogou tudo fora, deixou só uma. Falou: pô, isso aqui é edição especial, isso aqui não vai sair nunca mais. Isso aqui não, isso aqui guarda. Semana seguinte, voltou para o culto, ouviu de novo a pregação do Evangelho, voltou para o trabalho, tacou fogo naquela revista. É decisão. Você precisa se decidir. O irmão Alexandre disse para mim uma vez que, depois que ele foi ao Impacto, ele tinha até um barzinho na casa dele, as bebidinhas lá, uísque, conhaque, sei lá, aquelas coisas. Voltou do retiro e disse: eu não posso, eu preciso romper com isso. Preciso romper com aqueles amigos que me levavam para beber. Ele falou: jogou até o copo que ele bebia cerveja fora. Eu não quero saber dessas coisas. É assim que nós temos que fazer. Você precisa tomar uma decisão. Se você tem roupas que não glorificam a Deus, você precisa chegar em casa e dar um geral no guarda-roupa. Como eu preguei semana passada. E detalhe: isso aqui, nossa, isso aqui não dá. Aqueles vestidos embalados a vácuo. Lembra que a Cláudia Leite foi no Teleton? Um negócio ridículo, hein? Você não tem nem que dar para os outros, tem que tacar fogo, porque o que não serve para você não serve para as pessoas. Você tem que chegar no seu Facebook e fazer uma limpa. Isso aqui não presta, para que eu vou ficar vendo isso aqui? Desfaça a amizade de um monte. Graças a Deus, minha esposa faz isso por mim lá, porque tem um monte de gente que manda, eu nem fico vendo a solicitação. Ela só chega e avisa: limpei 30 piriguete. Aleluia, leva tudo embora. Você precisa fazer isso. Você precisa chegar em casa e analisar, dizendo: as minhas amizades, o que eu estou fazendo, as minhas atitudes, todas essas coisas que não condizem com a fé cristã, eu preciso me decidir, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma posição. É interessante que João Batista aqui, ele não aliviou, você percebeu? Ele podia ter dado uma aliviada na pregação, mas não, era assim: não te é lícito fazer isso aí, está errado. E você pensa que as pessoas que falam isso para você, no caso pastor principalmente, é alguém que quer o seu mal. Não são assim que as crianças pensam? Quando o pai diz: olha, eu não quero que você ande com aquele fulano, com aquela menina, com aquele rapaz, eu não quero que você vá em tal lugar. O que as crianças pensam? O que nós pensávamos quando éramos crianças? Meu pai corta prazer. Meu pai não quer me deixar viver a vida, não quer me deixar ter infância, alegria. Mas ele sabia que livrara você de um mal. Mesma coisa a Deus em relação a mim e a você. João Batista não aliviou. Ele preferiu perder a cabeça, mas continuar com a verdade, porque ele sabia que a verdade liberta, transforma e muda as pessoas. Olha, nesses anos de igreja, já teve muita pessoa que saiu aqui da nossa igreja, muita.
E muitas por incompetência minha, imaturidade minha, por falha minha. Sim, essa é a explicação, não tem outra. Não tem como falar, não, mas fulano com o coração me durou. Não, a culpa é minha. Muitos. E às vezes eu sou tentado constantemente a não pregar palavras como essa. Que convenhamos, você vem que você está pensando no Natal já. Natal, daí você vem que sai triste daqui. A ceia quase que murcha. E às vezes eu sou tentado a não pregar esse tipo de palavra. Mas eu sei que o falso evangelho, ainda que faça a igreja crescer muito mais rápido do que a nós, no final ele não vai trazer benefício nenhum para as pessoas. Muito pelo contrário, vai trazer prejuízo. Aqui Herodes, por negar a verdade, diz a Bíblia que ele nunca mais teve paz. Já estou encerrando. Conhece alguém sem paz? Alguém constantemente se vê angustiado, deprimido? Esse é o caso de Herodes. Por exemplo, no versículo 2, olha o que diz. E disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, é o fantasma. Ele viu o fantasma de João Batista o resto da vida. E provavelmente via a cabeça de João Batista passando em tudo que é prato. Depois que mandou matar ele. Herodes perdeu a paz. Sabe por quê? Ainda que eu e você venhamos a rejeitar a verdade, a gente não pode fugir dela. Você pode muito bem pegar isso aqui, sair daqui e fazer assim, dar uma descarga e sumir da sua cabeça. É óbvio que pode. Mas você não pode fugir dessa verdade. Você não pode fugir do fato de que um dia você vai estar diante de Deus. Nesse dia você não vai poder chamar a esposa, chamar o marido. Meu pastor não me avisou. Não. A Bíblia diz que nós seremos julgados, todos nós. Um por um, como diz Apocalipse. Você, ainda que você rejeite a verdade, você não pode fugir dela. Por isso eu pergunto para você, minha irmã, qual que é a sua pedra de tropeço? Você sabe. Herodes, é bem provável que foi para o inferno com sua companheira, mesmo tendo diversas oportunidades de se arrepender. Isso é algo mais triste. Uma coisa é uma pessoa que nunca ouviu. Outra coisa somos nós que estamos aqui. Outra coisa é você, minha irmã, estou falando para você. Que constantemente ouve a pregação, que tem acesso à rádio, a YouTube, a Facebook, a tudo, para ouvir a verdade. E mesmo assim não muda. Vem falar para você, se você não se arrepender, o seu fim vai ser triste. Não apenas o fim, o meio também. Porque essa é a verdade que diz o Evangelho. Herodes preferiu decapitar a verdade do que abrir mão do pecado. E é isso que muitos que estão dentro da igreja fazem. Não decapitando a verdade do pastor, no caso eu. Mas são o que? Eles decapitam a verdade? Não ouvindo mais. Eu não vou mais. Eu era ímpio, eu gostava de ler Apocalipse, é legalzinho, os fim do mundo, as coisas lá e tal. Só que quando eu lia um negócio que ia contra algo que eu fazia, sabe o que eu fazia? Eu pulava. Eu não vou ler esse capítulo, que não, passa para frente. Muitos fazem isso com a pregação. Ouvem, vão embora e não mudam. O que te impede? O que te impede de assumir verdadeiramente a fé nesse livro, em Jesus Cristo que morreu pelos seus pecados? Você que não é batizado, o que te impede de falar, olha, eu preciso ser batizado? Ou ainda há pedras de tropeço, há pecados que você não quer renunciar, e por conta disso não quer batizar. Mas eu não digo só na questão do batismo, porque muitos são batizados e tem a mesma coisa. Apenas tomar um banho de rio, um banho de piscina. Mas como diz Paulo em Romanos 9, nem todo Israel é de fato israelita. Qual que é o seu pecado? Qual que é a sua Herodias, de fato? Não literalmente uma mulher. Mas qual pecado tem te atrapalhado de servir a Deus verdadeiramente? Ou você muda e se arrepende, ou você vai ter uma vida de angústia igual João Batista. Ou você muda e se arrepende, ou você vai ser uma pessoa frustrada mesmo com milhões na conta. Mesmo com uma grande família. Mesmo com todos os tipos de bem possíveis. Ou você muda, ou a Bíblia diz que o único bem que você vai desfrutar é esse mundo aqui. Porque depois o inferno é o lugar que te espera. Essa é a decisão que você tem que tomar. Ouvir de bom grado, tratar bem as pessoas. Herodes fazia essas coisas, mas não são suficientes.
Se você não se decidir a favor de Cristo, você está se decidindo contra Ele. João Batista teve heróis, teve várias oportunidades. E nós, hoje, nesta manhã, estamos tendo mais uma vez o privilégio de ouvir e de poder mudar. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?